Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente quem me ouve. Esse é o desejo do meu coração. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vocês sabem que eu gosto muito também desse capítulo. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? A partir do verso 1, nós vamos ler. Diz assim: Então Agripa disse a Paulo: Você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias do líder judeu. Portanto, peço que me ouça com paciência. Glória a Deus. Irmãos, aqui começa justamente o que seria o julgamento de Paulo e o princípio da partida dele ao propósito a qual o Senhor colocou dentro do coração dele. O Senhor se manifesta a Paulo em Atos 23:11, falando que dentro da prisão, ele ficou 2 anos dentro da prisão em Jerusalém, e dentro da prisão em Jerusalém o próprio Senhor apareceu para Paulo novamente e ali naquele momento ele deu aquilo que já estava no coração de Paulo há um tempo atrás, confirmando que ele deveria ir para Roma e testemunhar ali, cumprindo uma palavra que está justamente em Lucas 10, falando que quando nós estivéssemos de frente a príncipes, ali naquele momento nós teríamos a oportunidade de príncipes, governantes e líderes de falar do nome dele. E Paulo ele leva muito a sério todas essas situações. Então ele está ali de frente ao governador Festo e agora era o rei Agripa, a qual ele ia falar. No caminho para ir ao imperador César, Paulo ele teve um chamado muito forte nesse sentido, porque ele tinha uma convicção daquilo que foi falado para ele lá no princípio. Então eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Fala assim: Então Agripa disse ao Paulo, rei Agripa, você pode falar em sua defesa. O interessante é que no versículo 27 do capítulo 25, capítulo anterior, eu já mencionei isso a vocês, eu acho pertinente, a Bíblia ela foi escrita de forma literal, sem a demarcação de capítulos e versículos, mas o último versículo aqui, antes de começar essa palavra que eu dei para vocês, ele diz assim, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Paulo era inocente, declaradamente inocente, mas ele estava ali cumprindo um propósito. O rei Agripa, os governadores passaram por eles, os judeus tentando atacar o tempo inteiro e Paulo querendo ir. Então, muitas vezes é assim, ele fala assim, você pode falar em sua defesa. Muitas vezes é assim, o Senhor vai usar pessoas inocentes para salvar pessoas que não entenderam ainda quem é Jesus. Aqui no capítulo 25, o rei Agripa fala que durante as acusações, relatando ao rei, o rei Agripa não, o governador fez, relatando ao rei Agripa, ele fala assim, ele fala de um tal Jesus morto, quer dizer, eles não tinham conhecimento de quem era o Senhor. E o Senhor vai ministrando o coração de Paulo. Em Atos capítulo 18, versículo 9, ele está ali na cidade de Coríntios, o Senhor fala para ele, aqui tem alguns meus. Então Paulo tinha a consciência de quem era e quem não era. Em Atos 19, versículo 22, ele fala, importa-me ir para Roma antes do Senhor dar a palavra para ele. Então há toda uma construção de um propósito ao longo, isso aqui se desenrolou ao longo do ministério todo de Paulo, provavelmente uns 8 a 10 anos atrás. E ele vinha falando com o Senhor confirmando no coração, e ele está diante de gente grande agora, inocente, mas falando da sua defesa. Mas é impressionante, porque Paulo fez um sinal com a mão, a palavra retrata aí. E sabe quem faz um sinal com a mão? Quem era orador, ou seja, quem ia pregar. Paulo não estava ali porque estava preso, então eu vou começar falando.
homens presos em celas, por amor a homens que estão livres, andando pelas ruas, mas são presos e não sabem. Eu gosto muito de um versículo porque o próprio Paulo escreve, está em 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler aqui a partir do verso 19, ele fala: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos, para levar muitos a Cristo. Quando estive com judeus, vivi como judeus para levar a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo da lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar também os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. É demais isso. E muitas vezes é assim, meus irmãos. Muitas vezes nós não entendemos o propósito. Muitas vezes nós não entendemos a dor. Muitas vezes nós não entendemos os espinhos na carne. Muitas vezes não entendemos os desertos. Mas muitas pessoas estão cegas. E por amor a muitos que estão cegos, independente da classe econômica, se seja alto ou pobre, a classe econômica, a posição social, o cargo eclesiástico, o cargo político não quer dizer nada para Deus. Nada, nada, nada. O que quer dizer? A vida. A vida. Então ele arruma alguns malucos que se fazem de preso por amor a Cristo, para libertar algumas pessoas que pensam que estão livres. Olha, é impressionante isso, porque o rei Agripa, aqui ó, o rei Agripa, ele fala aqui ó, no versículo 22 de Atos 25, ele fala assim: então Agripa disse a Festo, gostaria de ouvir esse homem pessoalmente, um rei, querendo ouvir um prisioneiro. Por quê? Porque tem um maluco que é inocente se atirando na prisão. E muitas vezes nós questionamos o propósito. O Senhor promete coisas boas. Percebe que eram pessoas que atacavam Paulo, que eram pessoas que colocavam ele em açoite, que colocavam ele durante navios que naufragavam. Paulo enfrentou diversas atrocidades. Em 2 Coríntios 4,16 ele fala: pois a minha leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que há reservado em mim. Leve e momentânea. Naufrágio, prisão, açoite, cobra picando. Quando eu penso nessas coisas, meus irmãos, me enche de força. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não sabem realmente quem é Jesus e o poder que tem o Mestre. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus. E olha, é nesse momento que ele fala: rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar a defesa contra todas as acusações feitas pelo líder judeu. Ele levantou a mão, orador, estava pregando, e agora se considera feliz. Como pode? De onde vem tanta alegria? De onde vem tanta felicidade? Em Atos capítulo 14, versículo 22, ele mesmo fala, assim: importa-nos passar por muito sofrimento para conquistarmos o reino dos céus. Paulo já não estava conectado aqui, viver é Cristo, morrer é lucro. E é impressionante isso, porque nós percebemos assim, muitas pessoas que, independente daquilo que estejam passando, independente da adversidade, da circunstância, do cenário que estão vivendo, não perdem o coração bom que Deus lhe deu. Não perdem. Satanás ele usa as adversidades da vida, as paixões, os nossos desejos, para colocar coisas dentro do nosso coração. O Senhor não. O Senhor é o médico da alma. O Senhor, todo dia nós abrimos a janela para esperar a sua vinda. O Senhor é o médico da alma e Ele nos conhece, Ele sabe exatamente aonde toca, com amor em nós, para despertar em nós esse fogo ardente que nos leva rumo a isso, sem mudar a essência. Uma essência, eu estou pregando aqui para pessoas que estão passando por diversas tribulações. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado momentos de angústia. Eu estou pregando aqui para pessoas que passaram por momentos de dor extrema, que foram levados aos mais níveis altos de
dos sentimentos na sua extremidade e mesmo assim não perderam a sua essência. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece e sonda a sua mente. Eu gosto de uma história que está em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 2. Todo mundo conhece o general Amã, o general da Síria, arrogante, sabe? Arrogante, com armadura imponente, mas cheio de lepra, cheio de pecado por dentro. Olha, fala assim no versículo 2, naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Estava falando justamente de Eliseu. Ele o curaria da lepra. E no versículo 4 fala assim: Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Não houve ninguém, mas houve a escrava. E a escrava não perdeu a essência, ainda deseja fazer o bem a quem lhe feriu. Eu vou repetir isso. Não houve ninguém, mas houve a escrava. Algemas não são sinal de prisão. E a menina não perdeu a bondade e o amor no coração. Amava Naamã, tanto que desejou o bem dele. Um general cheio de lepra por dentro. Muito aparência por fora, mas cheio de lepra, cheio de pecado por dentro. E sabia aonde estava a cura, indicou. E é impressionante isso, porque se parece com a história de Paulo. Estava preso, mas queria fazer o bem, queria pregar. Aqueles homens estavam falando que ele era louco. Olha, e continua a palavra, ele fala assim, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias do judeu. Por como ele sabia? Tinha convivido? Não. Quem conversa com o mestre, irmãos, conhece as pessoas. Sabe quem está de olho, sabe com quem vai falar, sabe quem vai ouvir. Quem tem intimidade com o mestre, conhece o coração e sabe identificar que o que por fora é aparência, mas por dentro está cheio de medo, está cheio de insegurança, está cheio de ferida que não cicatrizou. Tem até vontade, sabe, de perdoar algumas pessoas, pedir perdão para outras, mas não consegue. De tanto que foi ferida, de tanto que apanhou na vida, de tanto que foi injustiçada, de tanto que foi humilhada, de tanto que as coisas não deram certo. Mas tem um maluco ali, tem um maluco ali que está se colocando na prisão para ser ouvido, só para ser ouvido. Está levantando a mão para pregar. É impressionante isso. É impressionante como Deus usa as coisas. Mas ele termina falando: portanto, peço que me ouça com paciência. Ele já tinha dado a deixa que ouvi. Porque Paulo pedia para ouvir com paciência. E muitas vezes o Senhor nos coloca assim, em lugares a qual ele desperta em nós uma expectativa sobre determinada pessoa. Para quê? Para que nós tenhamos paciência de saber aonde veio toda a alegria, mesmo diante de toda dificuldade, de tanta circunstância contrária, de tudo, sabe? Aquela pessoa faz aquilo com amor. Por quê? Porque em Mateus capítulo 13, o Senhor diz, depois da parábola do semeador, se eu não me engano, no versículo 14 ou 15, ele fala assim: aquele que ouve com atenção é a terra fértil. Por quê? Quando nós ouvimos com paciência, é com atenção. Então a palavra, ela alcança, e se alcançou o espaço, se a palavra alcança espaço no coração, então nós conseguimos a vitória. Eu quero repetir isso. Quando a palavra encontra espaço, a liberdade vai chegar. Quando a palavra encontra espaço, haverá arrependimento. Quando a palavra encontra espaço e há paciência, haverá redenção, haverá restituição, haverá restauração, haverá reconstrução, haverá salvação. Se encontrar espaço a palavra, a liberdade irá chegar. Eu quero repetir isso: se encontrar espaço, a palavra irá chegar. E eles estavam com toda a paciência do mundo para ouvir Paulo. Queriam saber de onde vinham tanto amor, tanta determinação, tanto cuidado com um Jesus morto, mas ele ressuscitou. Eu quero terminar com vocês com Romanos capítulo 5, versículo 5. E Deus
nos concedeu o seu amor, um amor ágape. Ele nos encheu do seu amor por meio do seu Espírito. E é esse amor que flui de nós, porque um dia, assim como Paulo, na sua arrogância, foi abatido por Jesus no caminho de Damasco. Quantas vezes nós estamos na nossa arrogância e um clarão, de repente, é como se nós pudéssemos ver tudo. É impressionante. E percebemos que o amor, o pecado está aumentando e o amor está se esfriando. O amor está entrando em extinção. E nós queremos levar essa palavra que é capaz de curar até os corações mais endurecidos. Então, portanto, meu irmão, permaneça firme na missão. Paulo sabia que tinha um galardão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o prêmio da soberana vocação. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês aqui hoje. Que Deus abençoe. Continua firme na missão, irmão. Deus tem, minha irmã, uma recompensa para o teu lindo sacrifício. Deus abençoe. Tchau, tchau.